Fala galera, tudo certo? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o documento que a gente criou recentemente, né, as Jotas do Futuro. Eu me chamo Talmani, atualmente sou do time BJ, responsável pela área de aceleração da rede na Brasil Júnior, que fica dentro da área de cultura empreendedora, então meu foco é olhar muito para o desenvolvimento e aceleração das empresas juniores, olhando para seus modelos de negócios, suas soluções, basicamente. Eu venho da FEGEA, da Federação aqui do Estado de Alagoas, minha já de origem lá é de consultoria, e eu sou extremamente apaixonado pelo movimento Empresa Júnior, extremamente apaixonado pelo Brasil. Vai ser um prazer guiar vocês por esse documento, através desse vídeo também, beleza? Para quem não viu ainda, ou para quem descobriu, para quem já viu, a gente criou um documento recentemente para começar a adaptar a estrutura de vocês para o futuro do MEG, né? Para quem não sabe, a gente está na transição de um novo planejamento estratégico da rede, que são trienais, e aí a gente acaba um agora em 2021 e começa um ano que vem. E para que vocês comecem a adaptar a rotina de vocês, por consequência também a estrutura de vocês, a gente preparou esse documento para guiar o processo de transformação, basicamente, né? Então, nada mais é do que um passo a passo aí para que vocês consigam executar com algumas ferramentas, algumas diretrizes. E falando desse processo, basicamente a gente vai passar por algumas etapas, né? A gente vai analisar, de fato, o que a gente está fazendo até agora, então, meio que fazer uma análise histórica aí do que a gente fez durante esse triênio, 19, 20, 21, basicamente, o que a gente fez enquanto área, o que a gente fez enquanto empresa júnior, quais resultados a gente alcançou também. Depois a gente vai olhar muito para os processos novos, então, quais são as necessidades que vão surgir agora com o futuro do MEG, né, com o PE 2224, para que aí sim a gente priorize o que a gente vai manter, o que a gente vai tirar da nossa rotina, assim, da nossa operação enquanto área, beleza? A partir disso, a gente vai olhar para grupos de processos que têm o mesmo stakeholder, o mesmo cliente em comum. Quando eu falo cliente, eu não olho só para o mercado, mas o que tem de foco assim, na área de atuação, para que aí sim a gente consiga definir um objetivo estratégico e transformar esse objetivo estratégico numa área e que tem seus indicadores próprios, tem suas frentes de atuações próprias também, beleza? O processo é bem simples, ele pode ser um pouco demorado porque a gente requer profundidade, obviamente, mas ele é bem simples, assim, o passo a passo, e é exatamente isso que eu quero falar com vocês, né? Passar pelas etapas, falar um pouquinho sobre as ferramentas de forma bem breve, para que fique mais claro quando vocês forem executar no próprio documento, beleza? E para começar, a parte um fala muito sobre analisar o presente, né? Mas não só o presente, mas por que a gente tem essa situação atual, assim, o que a gente fez durante 2019, 2020, 2021, que nos deixaram na situação atual, tanto de resultado, seja positivo, seja construtivo, como também de operação, né? O que a gente faz dentro das nossas áreas e por que a gente faz isso? A gente vai parar basicamente para analisar esse ponto. E aí, para começar, eu separei uma matriz que nada mais é do que um mapa estratégicozinho para vocês, que passa aí por cada nível estratégico que a gente tem da empresa júnior, né? Empresa júnior de crescimento, depois ela vira conectada, impacto, e pode chegar até o alto impacto aí, que é o que a gente teve para esse ano, para esses anos de 2019 até 2021. E aí eu distribuí também os indicadores que a gente precisa alcançar para cada um desses níveis, né? Entre aspas. Número de projetos, saturamento e porcentagem de membros que executam para alto crescimento. Isso, mais número de ações compartilhadas, mais participação de membros de eventos, projeto conectada. Esses 5 pontos, mais projetos de impacto e NPS para a J Impacto e o índice de cluster 5 para a J Alto Impacto, né? E aí, basicamente, vocês vão colocar o que vocês alcançaram, o número de projetos, de faturamento, e cada um desses indicadores aí dentro, depois falar se bateram ou não essa meta, beleza? E aí vão basicamente justificar por que vocês alcançaram esse resultado ou por que não alcançaram esse resultado, e quais foram os desafios, né, as lições aprendidas dentro desse indicador especificamente, né? O que vocês têm de lição aprendida para compartilhar, e o ideal, obviamente, é que vocês façam uma tabela para cada ano, beleza? No documento tem um material para vocês fazerem uma cópia, então não se preocupem, mas a ideia é que vocês façam uma cópia para cada ano, 2019, 2020, 2021, para que vocês consigam visualizar o que é padrão, o que não é padrão, etc. Beleza? Show de bola. Essa primeira parte a gente vai passar por lições aprendidas, olhando para os nossos resultados a partir desses anos. Depois, a gente olha para entender o que as áreas hoje fazem, estão fazendo na empresa júnior, né? Aí tem 5 áreas, mas vocês podem mudar de acordo com a quantidade de áreas que tem a empresa júnior de vocês, não tem problema. E aí também tem um modelo editável que está dentro do documento, basta clicar lá que vocês vão ter acesso. E aí, basicamente, vocês vão colocar nessa primeira linha o que a área faz hoje, coloca isso na frase, basicamente, beleza? A missão da área, o propósito da área, que a área precisa entregar hoje. E o que ela faz no dia a dia na operação. Coloca a primeira linha como uma missão e as linhas de baixo são coisas que vocês fazem no dia a dia, e realizam de processo, assim, atividades.
por exemplo, até um exemplo está no documento, né? A missão, minha área comercial, a missão é me relacionar e lidar com clientes, basicamente, né? Percorrer todo o funil lá, etc. E aí a atividade, né? Geração de leads, cold calling, enfim, são atividades que a gente faz para complementar, para alcançar essa missão da área, na definição da área. Então, vocês vão colocar isso para todas as áreas da EJ hoje, beleza? E aí, basicamente, a gente vai ter uma visualização geral do que a gente alcançou durante esse triênio e como a gente alcançou, né? Olhando para isso agora, assim, para essa parte, essa planilha especificamente, essa tabela especificamente, porque vai mostrar o que a gente faz no dia a dia enquanto área, beleza? Show de bola. E aí a gente entra na parte 2. Agora que a gente entende a nossa realidade presente, assim, o que a gente fez, o que a gente alcançou, a gente vai olhar muito para o nosso futuro. E aí, basicamente, a gente precisa conhecer o PE da rede para isso, por isso eu separei as 4 batalhas que a gente vai ter para o PE, que são, enfim, aspirações que a gente vai precisar alcançar durante os próximos 3 anos, né? Que são soluções inovadoras, focadas no pensamento inovador e crescimento dos resultados da rede, por meio das soluções que gerem mais referências para o ecossistema, então, mais soluções agora, que gerem mais impacto, gerem mais inovação para o mercado. Rede plural, focada muito na diversidade e ampliar o acesso à vivência empresarial, para que o MEG seja reflexo da nossa pluralidade, né, enquanto rede. Lideranças empreendedoras para desenvolver pessoas protagonistas e conscientes para liderarem a si no MEG e na sociedade, o famoso foco triplo. E, por fim, conexões de impacto para fortalecer o trabalho em rede, né? Saindo um pouquinho mais da relação entre conexão EJJ, mas ela também para o ecossistema do MEG, assim, olhando para alguns atores, que eu vou falar mais para frente também, por meio de ações colaborativas, que é um conceito que vai substituir ações compartilhadas, entre esses agentes, beleza? E aí, obviamente, também no documento tem o Bitly para vocês acessarem o novo PE da rede, para quem não acessou ainda, mas para quem acessou, vale a pena dar uma lida mais uma vez, e também coloquei o vídeo das batalhas, da explicação das batalhas, que foram apresentadas no Ened, então para vocês relembrarem e tal, beleza? E aí, beleza, agora que a gente conhece um pouquinho do nosso PE, a gente vai olhar para o que precisa ser criado de processo, de atividade no dia a dia, para a gente conseguir atingir essas batalhas do PE, né? E aí, como é que a empresa júnior se relaciona com os principais stakeholders do ecossistema? Lembra que eu falei que agora a gente vai focar, fugir um pouquinho da relação entre EJ e EJ, e fazer ações colaborativas entre mais atores do ecossistema, né? E aí eu criei uma tabela bem genérica, assim, bem genérica, pode ser que não seja a realidade da sua EJ, tá tudo bem, assim, é para que vocês façam também, mas a gente colocou a tabela para dar ideia do que vocês precisam fazer, assim, basicamente, né? E aí o que está em azul é o que a gente precisa criar e o que está em verde é o que a gente precisa melhorar. A gente já tem, mas precisa melhorar basicamente o que a gente faz, beleza? E aí não tem problema, mais uma vez, se eu não se 100% contemplado com o que está aí, como eu falei, é muito genérico o que tem, pode ser que vocês já façam coisas que já estão como criar, por exemplo, então não precisa criar, só olhar para melhorar. E aí quem vai fazer isso são vocês, mais uma vez, baixando a planilha editável e preenchendo, beleza? Depois disso, agora que a gente basicamente tem consciência do que a gente já fez e faz até agora, e o que a gente vai precisar fazer ano que vem, a gente vai priorizar, beleza? É um momento, até então, de muita construção, muito brainstorming, e pode ser que surjam ideias que não são necessariamente o que a gente precisa de fato alcançar. Por isso, eu peço que cada um de vocês, cada área da empresa júnior, baixe uma tabela dessa, ok? E aí vocês vão olhar para o que vocês precisam parar de fazer efetivamente, o que vocês precisam continuar fazendo, o que vocês precisam melhorar a execução, e o que precisa criar novas formas de fazer, beleza? Então, distribuir todas as atividades novas e as antigas também que vocês mapearam no segundo frame, dentro desses 4 quadrantes aí, para olhar o que vocês vão precisar continuar fazendo, melhorar e criar, né? O que vocês vão precisar parar de fazer quando vocês colocarem aí, descartem. E como é que vocês vão ter consciência do que precisa ser feito? É só pensar, pô, isso aqui que eu vou fazer vai potencializar o alcance de algum indicador do PE, vocês precisam conhecer o PE para isso. Eu não consegui trazer aqui, até para o vídeo não ficar tão longo, mas é só dar uma olhada no PE que tem lá, o que precisa alcançar para uma J alto crescimento, o que precisa alcançar para uma J colaborativa também. E aí vocês vão distribuir esses indicadores e falar, pô, se eu fizer essa atividade aqui, vai potencializar esse resultado? Sim, não. Se não, bota para parar de fazer, beleza? Vocês precisam ser muito críticos nessa hora, porque senão a gente vai acabar ficando com uma operação muito inchada. A ideia é que não seja isso, seja bem essencialista e faça de fato o que vai dar resultado e amadurecimento para a nossa empresa júnior, beleza? E aí, a partir disso, a gente começa a construir nossa estrutura, né? A gente vai ter uma visualização geral da estrutura, dos processos que a gente vai precisar fazer, das atividades que a gente vai executar no dia a dia, e aí a gente entra para visualização desse processo. Então, coloca aqui o que sobrou de processo antigo, coloca aqui o que sobrou de processo novo, já priorizado, tá?
sem aquela parte do precisamos parar de fazer, que vocês já podem descartar, deixa ali bem em stand-by, e o que ficou em continuar, melhorar e criar, vocês colocam aqui distribuídos, beleza? Esse processo para ter uma visualização geral assim. E a partir dessa visualização geral, a gente vai começar a agrupar. E para agrupar, como eu falei, a gente vai fazer isso diante dos stakeholders que a gente tem, né? Os principais clientes que a gente mapeou dentro desse PE. E aí, como eu falei, a gente vai fugir um pouquinho da relação EJ/J e vai olhar de fato para se relacionar mais com o ecossistema, além do que a gente já se relacionava antes, né? Como, por exemplo, o time da EJ, a gestão da EJ, os clientes e outras EJs que a gente já se relacionava assim, de forma mais estratégica. E aí, basicamente, a gente vai. Eu agrupei, e aí, mais uma vez, é uma sugestão de agrupamento, pode ser que vocês encontrem outra forma de agrupar, com outros critérios, etc. Isso é totalmente mutável. Eu, de fato, é que faz sentido vocês consigam fundamentar, porque, de fato, eu estou agrupando nesse sentido, sabe? Que não seja uma coisa aleatória, assim, mas que faça sentido, beleza? E aí, o time da EJ, a gestão da EJ olha muito para o funcionamento da EJ, os clientes olham muito para os clientes, né? Os clientes que a gente se relaciona com o mercado, assim, nessa troca de projetos, soluções, a partir do ano que vem. E, por fim, o ecossistema externo ao MEG, assim, externo ao EJ, na verdade, desculpa. O que está fora da minha EJ e que não vou oferecer soluções diretas, né? Não são os meus clientes. E aí, basicamente, a gente chegou a três principais agrupamentos, né? Que é a própria EJ, enquanto organização, os nossos clientes e o ecossistema, beleza? A EJ, a gente motiva e desenvolve, motiva os membros, desenvolve a EJ, os clientes a gente vende e executa projetos, soluções a partir do ano que vem, e o ecossistema a gente se relaciona e gera oportunidades. E foi a partir disso que a gente conseguiu, de fato, chegar a uma estrutura base aí que pode ser o que seja favorável para vocês, pode ser que não, mais uma vez são vocês que vão construir, mas basicamente para construir a gente define a aposta estratégica, então o objetivo ele vai ser consequência do agrupamento desses processos, né, de acordo com os stakeholders, aí a gente vai pegar esses processos aqui, esse stakeholder, que a gente vai querer entregar para esse stakeholder final, vai descrever isso numa frase, vai virar um objetivo, então começa isso com um verbo mesmo, assim, e aí os indicadores são pegar no PE, como eu falei, já tem no PE da rede isso, no PE 22 e 24, quais são os indicadores que a gente quer alcançar, né, então, quais são os indicadores que são relacionados a stakeholders, né? Quais são os indicadores relacionados ao cliente? NPS, por exemplo, é um indicador relacionado com o cliente? Sim, é um indicador relacionado com o cliente. Motivação dos membros é um indicador relacionado à EJ? Sim. E aí vocês vão criar apostas estratégicas para isso. Lembrando que uma aposta estratégica, ela foca no stakeholder e não no indicador, mas uma aposta estratégica ela pode ter mais de um indicador, tá certo? Mas quer dizer que pode ser que um stakeholder específico tenha mais de uma aposta estratégica, pode ser que sim também. Mas, enfim, isso que vai decidir vão ser vocês na construção, aí visualizando agrupamento de processos, basicamente, beleza? E aí, por fim, a gente olha para criar o mapa estratégico, de fato, assim, um rascunho, um mapa estratégico, né? Olhando muito para definir o stakeholder, que a gente definiu anteriormente, ele é J, o mercado olhando para os clientes e o ecossistema, basicamente. E aí, como eu falei, ó, o mercado aí tem duas apostas estratégicas, por exemplo, pode ser uma para vender as soluções, outra para executar as soluções, sabe? E aí é isso que vai definir as áreas, basicamente. Então, foquem nos objetivos que vocês precisam ter com o stakeholder. A partir do stakeholder, cria o objetivo, a aposta estratégica no caso. Da aposta estratégica, a gente cria os indicadores que já estão no PE, né? Na verdade, não cria, a gente só aloca os indicadores que estão no PE. Depois disso, a gente define as áreas, finalmente. E aí, sim, a área vai precisar ser linkada ao indicador. Toda a área vai ter clareza do que vai precisar entregar. E esse entregável, né, esse indicador final, ele já está no PE. Basicamente, a gente precisa correlacionar isso a uma aposta estratégica e correlacionar isso a uma área, né? Criar uma área. E pode ser que essa área já exista na EJ, pode ser que essa área seja mudada na EJ ou seja criada na EJ. Isso quem vai definir é o processo que vocês criaram aí, o que vai ser a realidade de vocês. E, por consequência, vem as frentes de atuação, né? Por exemplo, minha área é de gestão. Tem uma pessoa que vai cuidar da parte de gestão, tem uma pessoa que vai cuidar da parte de gente, do time. Então, enfim, só para vocês entenderem que, de fato, as frentes de atuação são respostas que a área vai dar ainda mais na operação, beleza? Para não ficar um pouco confuso. E aí é essa sequência, assim, a gente vai olhar para os stakeholders, a gente vai definir apostas estratégicas, entendendo que pode ser que cada stakeholder tenha mais de uma aposta estratégica, não aconselho botar mais de duas apostas estratégicas por stakeholder, vai ficar muito cheio, e cada aposta estratégica precisa ter seu indicador, né? E pode ser um ou mais também. E aí isso se correlaciona nas áreas, né? Se transforma as apostas estratégicas se relacionam nas áreas, beleza? Então, o número de apostas estratégicas vai ser o número de áreas no final. E aí vocês definem a frente de atuação de acordo com os processos que vocês mapearam no começo. Beleza, galera?
E aí, para conhecer o documento completo, basta acessar bit.ly/Jotas do Futuro. Tem tudo explicadinho lá, é um documento bem completo. E eu estou sempre à disposição também, caso queira tirar alguma dúvida, é só mandar uma mensagem, só mandar um alô, beleza? Aí tá meu e-mail, meu Instagram. Foi um prazer guiar vocês por aqui e espero que dê muito resultado, ajude muito vocês a se ajustar para o PE, para que a transição seja cada vez mais suave, assim, né? A gente sabe que não é fácil transicionar de um PE para o outro, mas que com um pouquinho de planejamento a gente consegue fazer com que as coisas sejam muito mais produtivas. Então, boa sorte, qualquer coisa é só chamar, beleza? Valeu, galera!